Descer a ladeira da vida dificilmente vai te trazer oposição e resistência de alguém. Agora resolva crescer, se desenvolver, realizar algo grande e aí sim você vai encontrar obstáculos de verdade e gente para te criticar e atrapalhar. Bom dia, soldados da madrugada. Se você fizer uma análise da sua vida hoje, o que você vai encontrar? Calmaria ou resistência? As pessoas estão diante de você se opondo ao que você está planejando fazer? Ou você tem encontrado paz e tranquilidade em todo o seu trajeto? Afinal de contas, a crítica e a resistência são excelentes indicativos de que nós estamos no caminho correto. Ou você quer caminhar na direção da música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Afinal de contas, eu já te digo, para onde que a vida vai te levar? A vida sempre leva a gente para o buraco. Ou você toma as rédeas da sua vida, ou você decide caminhar na direção da reconstrução das ruínas da sua vida, ou a vida vai te levar para o fundo do poço. E nós aprendemos em áudios anteriores que o fundo do poço ainda tem subsolo. Agora, quando nós falamos sobre crítica e oposição, a pergunta que vem à nossa mente é: quem fará essas críticas e essas oposições? Quando eu decido fazer algo grande, dois tipos de pessoas vão se opor: os de dentro de casa e os de fora de casa. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia, em Neemias capítulo 6, a partir do verso 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. A Bíblia está contando a história da restauração dos muros de Jerusalém, encabeçada por Neemias. E perceba que os vizinhos de Israel se incomodaram. Sambalate e Gesem mandaram chamar Neemias por 4 vezes para que ele fosse ao vale, para que ele saísse do lugar da obra, para que ele estivesse em um lugar onde ele estivesse fragilizado, onde a segurança física dele pudesse estar comprometida. Mas aquela pessoa que sabe qual que é o seu propósito, a pessoa que sabe por que ela está fazendo, o que ela está fazendo, ela não se distrai com as solicitações de outras pessoas. Ela não se distrai com a resistência de outras pessoas. E perceba que a Bíblia diz que quando eles entenderam que Neemias não iria, eles começaram a inventar coisas. Começaram a falar coisas que não existiam. Disseram: está correndo por aí um boato de que você quer ser o rei dos judeus, que você vai se rebelar contra o rei, que você vai fazer isso e aquilo. Já aconteceu isso com você? De alguém, quando você está tentando fazer uma coisa, inventar algo que não tem absolutamente nada com aquilo que você está de fato fazendo? O bom de vivermos o propósito de Deus é que 2 coisas vão acontecer com você.
Quando você vive o propósito de Deus, você não se empolga com o elogio das pessoas. Quando alguém te diz que você está fazendo algo grandioso, você não reconhece para si, mas você dirige o pensamento a Deus. E também quando você está cumprindo seu propósito, quando alguém te critica, você rejeita a crítica. Você não vive nem por crítica e nem por elogio. Como é que você tem vivido ultimamente? Como é que tem sido a execução dos seus planos? Você tem parado todas as vezes que alguém resolve te criticar e fazer uma resistência àquilo que você está fazendo? Você resolve parar para dizer que aquilo que as pessoas disseram é ou não é verdade? Você resolve parar para ficar se explicando? Isso indica que você não está caminhando diante do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós caminhamos no propósito, nós não perdemos tempo explicando para as pessoas aquilo que elas estão tentando inventar a nosso respeito. Agora perceba que Gesem e Sambalate eram pessoas de fora, não eram dos judeus. Mas, a partir do verso 10, tem uma segunda armadilha diante de Neemias, que poderia atrapalhá-lo no caminho da restauração do muro. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia mais uma vez. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Dois tipos de pessoas que vão ter resistência diante dos seus planos e projetos: os de dentro de casa e os de fora de casa. Às vezes alguém que está perto de você, que aparentemente quer o seu bem, vai se revelar um verdadeiro inimigo da sua vida. Mas não se abata em relação a isso, porque Deus, o mesmo Deus que colocou em você um propósito no seu coração, vai revelar se essa mensagem é ou não do Senhor. Que você possa ter discernimento na sua vida para entender quais são as pessoas que estão gerando oposição, e que você possa ter tão firme o propósito diante do seu coração que você não pare, nem diante das críticas e nem se ensoberbeça diante dos elogios da sua vida. E qual que é o resultado de caminhar na direção da restauração das ruínas? O verso 15 e 16 do mesmo capítulo 6 do livro de Neemias vão nos dizer qual é o resultado. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Não importa qual é a ruína que você decide reconstruir da sua vida, você vai encontrar oposição. Mas mesmo encontrando oposição, se você se manter firme no propósito de restaurar as ruínas da saúde, no propósito de restaurar as ruínas do seu casamento, no propósito de restaurar as ruínas dos relacionamentos acabados, no propósito de restaurar as ruínas das finanças, as coisas vão acontecer de forma tão rápida diante de você que as pessoas vão reconhecer que somente a intervenção divina teria sido possível para que isso tudo acontecesse em sua vida. Hoje você tem uma tarefa. Qual é o projeto que tem estado na sua cabeça, mas você não faz por medo das críticas e da oposição? Pare e pense sobre tudo aquilo que você tem deixado de fazer só porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. No próximo episódio, nós vamos entender como é que nós consolidamos a restauração das ruínas em nossas vidas.
E se você escutou esse áudio até aqui e ele falou de alguma forma ao seu coração e gerou transformação em sua vida, por favor, me mande a palavra propósito